Vou esperar aqui. Tá. Sim, eu botei para gravar agora. Ok, eu vou falar hoje das 3 listas da prova que vocês vão fazer sábado, eu acho. Essas 3 listas são a lista 7, 8 e 9. A lista 7 são exercícios do Butkov. Eu vou falar em particular do exercício 5A, do exercício 8, isso, 5A, 8 e do 11. Foi esses 3 que eu escolhi. Eu acho que o 11 ou o 8, algum deles tinham mandado dúvida a respeito, mas eu não tenho certeza, mas bom, foi esses que eu preparei para vocês hoje. A lista no geral é uma lista, né, de livro, então começa aplicando as transformadas mesmo, daí tem um pouquinho de aplicação no meio, daí volta para a propriedade, volta para usar teorema. Eu acho assim, tipo, se resolver todos os exercícios da lista, vocês devem ter entendido bem essa parte de chamadas de Laplace. Mas se não resolveram, bom, acontece. Por exemplo, exercício 12 aqui, ele parece dar um pouquinho mais de problema, mas também é só um pouco mais de calma aí, usando o que foi apresentado em sala, vocês conseguem dar para resolver ele também. Eu vou botar a solução agora, deixa eu só apresentar uma janela. Tá 7. Tá. Tá, acredito que vocês já estão vendo. Tá, então vamos começar a 5A. A 5A ele te dá esse sistema de equações diferenciais acopladas, né? Dá para ver que aqui depende de x e y, aqui depende de x e y. Dá essas duas condições iniciais, né? T não é necessariamente tempo, mas eu tratei como tempo, então duas condições iniciais, uma para x e uma para y. Daí a gente aplica direto a transformada de Laplace na primeira equação. Aqui a gente sabe que a transformada de Laplace tem a propriedade da derivada, né? Lá no caderno, nas notas do professor está lá na TL10, ele chamou assim a página. Então dá para aplicar isso aqui, aplica as condições iniciais em x e em y, a gente fica só com isso daqui, transformada de 1 é tabelado, vocês as transformadas assim de funções mais normais, 1, t na n, cosseno, seno, cosseno hiperbólico, essas coisas, eu recomendaria vocês terem num papel ou na tela do computador, alguma coisa assim para a prova, porque não sei se vale a pena ficar perdendo tempo folhando entre aspas PDF. Daí, ok, a gente já tem cada termo, né? Tem o x ponto, tem o y ponto e tenta a chamada de 1, substitui de volta na EDO. Só essa daqui é a primeira EDO, né? Daí tem a segunda EDO, que fica com isso aqui, transformada de t quadrado é isso aqui, também tabelada. Volta aqui e a gente fica com duas equações. Eu chamei de 1 e 2, obviamente, e esse é o resultado. Daí eu vim aqui, faço 1 menos 2, porque eu tenho que encontrar x de t e y de t, duas equações, duas variáveis. O Gabriel botou uma tabela ali no chat, para quem quiser salvar. Duas equações, duas variáveis, dá para manipular do jeito que quiser ali para resolver, só manipula certo. Eu resolvi fazer 2 menos 1, daí eu botei o x cancela, certo? Aqui 2 menos 1, isso aqui cancela, fico só com uma equação para y, resolvo. Então eu tenho a transformada de Laplace de y, só que eu não quero a transformada de Laplace de y, eu quero y. Então eu preciso aplicar uma transformada inversa. Aqui a gente vai usar daí o teorema de convolução, né? A gente identifica que isso daqui é uma transformada de uma exponencial e isso daqui é a transformada de um t, e eles estão se multiplicando, com sinal negativo, mas isso é de menos. Então a transformada inversa de f vezes g é a convolução da função fzinho e g, né? Que
Fzinho e G é a transformada inversa de cada uma delas separadas. Só substituir aqui e integrar. Não tem mistério essa integração. Daí a gente tem o y. A gente tem o y, a gente pode simplesmente derivar ele aqui, né? E substituir aqui e encontrar o x. É uma questão bem simples. A letra B é um pouquinho mais difícil, por isso que eu não fiz ela. Vou deixar ela para vocês fazer. Mas a ideia é a mesma. Vai aplicar, vai precisar... Inclusive usa até a convolução. E precisa resolver... A parte mais difícil, eu diria, seria resolver esse sisteminha aqui. Porque pode ser complicado. Nesse caso não é, mas poderia ser. Ok. A questão 8 é uma questão um pouco mais direta. Ele pede para mostrar que a transformada inversa é igual um negócio lá que ele dá, mas, né? Ele pede para descobrir a transformada inversa dessa função aqui. Essa função aqui a gente pode separar ela trivialmente assim, e a gente pode, de novo, usar o teorema da convolução. E ver que isso aqui é basicamente a transformada do cosseno, né? Então, seria cosseno... seria o cosseno aqui, essas duas funções aqui seriam iguais, não tem nenhum problema. Substituir na convolução, integra, aqui eu não botei os passos da integral, porque é só integrar cosseno, vocês já devem saber fazer muito bem isso. E daí vocês chegam que essa é a transformada inversa, que é o que ele pôs lá. Também sem nenhum segredo, só fazer a conta. A questão 11 usa, eu acho que ele chama de teorema de integração, alguma coisa assim, mas não importa. É uma propriedade. Pensa numa propriedade que é mais simples. Basicamente, essa propriedade te diz que a transformada de uma função sobre t é a integral dessa função de s até infinito da transformada dessa função. Né? Isso aqui que está aqui. Aqui o nosso f de t é 1 menos cosseno. Então a gente calcula a transformada. Transformada é linear, dá para transformar o 1, dá para transformar o cosseno de forma direta, não tem segredo nisso. Olha na tabela ali que o Gabriel mandou. Isso. Daí a gente precisa integrar isso aqui, né? A gente está nesse lado aqui como é que é? Da igualdade. Integrando isso daqui, aqui eu só troquei sigma por delta, não acredito que vai gerar nenhuma confusão, mas só para mencionar. Integra, essa integral aqui sai direto, essa daqui a gente faz uma substituiçãozinha bem trivialzinha, integra também, deu 2 ln, a diferença de 2 ln é a divisão dos argumentos. Aqui eu só botei a raiz do quadrado para tirar esse meio aqui, né? Propriedade do logaritmo, vocês também já, com toda certeza, já sabem até muito bem isso. Aqui eu inverto o argumento, ganho o sinal de menos, né? É elevado a menos 1, basicamente. Eu inverti o argumento e daí eu consigo simplificar isso aqui, certo? Quando eu simplifico isso aqui, eu aplico no limite superior, isso aqui vai para infinito, então isso aqui vai para zero, porque o denominador vai para infinito, ln de 1, isso aqui fica zero, menos no limite inferior. No limite inferior fica isso daqui, que é exatamente a transformada dessa f de t sobre t. Também sem nenhum mistério. Essa lista ali, que nem eu disse, ela tem, bem geral, uma coisa bem simples. Não sei se vocês têm alguma dúvida a respeito dela, alguma coisa que eu falei aqui ou não. Essa lista é simples. Eu não lembro, eu acho que talvez era o Thiago que tinha pedido a 11. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho no meu e-mail aqui. Só para saber se ele entendeu. Foi o Thiago. Você entendeu bem ali, Thiago? Tá. Então tá. Ok. Então... sim. Sim, porque ele fala só teorema de integração, alguma coisa bem genérica assim, daí realmente tem que... Eu acho que, eu não sei, eu não vi como é que tá no livro, mas talvez no livro ele nem apresente como teorema de integração, talvez ele só use o negócio também. Mas bom,
só isso. Tá, vamos para a próxima lista. Lista 8. Uma janela. Ah, tá, tem que abrir a lista. Lista 8. Lista 8 é de transformadas de Fourier, que aparentemente é a que deu mais problema. Que foi, eu recebi alguns e-mails a respeito dessa lista. Lista 8. Tá. Tá. Essa lista, que eu tinha dito já, serve a mesma coisa que eu tinha falado para a lista de Laplace. Algumas que é simplesmente calcular transformada, outras com aplicação. Dessa lista, eu vou fazer a 2B, que foi um pedido, não lembro de quem, talvez do Thiago também. Isso. Vou fazer a 3. Uhum. Na verdade, eu vou fazer metade da 2B. Vocês vão entender porque eu vou fazer só metade. Eu vou deixar a outra metade para vocês. Essa daqui é um pouco mais da metade também. Porque esses exercícios, eles são. Você já deve ter visto que dá bastante trabalho calcular e geralmente é uma coisa bem repetitiva. Então não tenho. Assim. É até bom que eu faça só metade e vocês tenham um caminho para se guiar e fazer a outra e terem dúvidas e mandar e-mail. Na 3 tem um erro de digitação, tá? Aqui é seno, não é cosseno. Então arrumem na lista de vocês, anotem em algum lugar, porque aqui é seno, não é cosseno. E se vocês, não sei se vocês olharem em algum outro lugar, vocês sempre vão encontrar esse resultado aqui com seno. Eu dei uma pesquisada e é sempre seno, então não tem muito o que falar a respeito, só ele só digitou errado. E a 7, ela é mais uma questão assim que tem que pesquisar as representações, porque tem várias representações das funções de Bessel. Então tem que ficar procurando representação e achar que melhor se encaixa para a questão. E eu vou falar dela também. E uma questão que é um pouco mais de aplicação, que também tem um erro de digitação, é a 10, que obviamente aqui não era para ser lambda t sobre t, porque senão seria uma força constante e seria bem simples a questão. Então vocês vão ver que eu troquei esse t de baixo por π. Poderia trocar por a, por b, eu troquei por π, porque eu achei que poderia cancelar alguma coisa. Não cancelou. Já fico a dica que façam com a ou com b, que dá a mesma coisa. Então, eu acho que não, porque se fosse seno de lambda t sobre t, o t estaria embaixo daqui. Entende? Mas talvez seja também. Mas eu entendo que isso aqui é o argumento do seno. Mas se tu fez assim também, tu vai ver que a diferença teria que usar aquele teorema que o coisa usou, teorema de integração. Isso ficaria muito simples se tivesse digitado certo isso daqui. Eu entendo porque tu interpretou assim, mas não daria muita diferença. O resultado vai dar bem diferente, claro, mas não seria muito mais difícil. Então, acredito que façam variação dos problemas. E é essas que eu vou falar ali, a 2B, a 3, a 7 e a 10. Daí as outras aqui, da 10 para baixo, também são aplicações. Que assim, não vou dizer que são iguais a 10, porque são equações diferentes, né? Tem equação de difusão, tem equação... só equação de difusão? Não, tem equação de Poisson também, e não são osciladores harmônicos, mas a ideia é sempre a mesma. Então, eu acho que se entenderem bem a do oscilador harmônico, se não fizeram ainda as outras, vocês podem fazer. Tá. Vou parar da lista. Vou botar aqui uma janela. Lista 8.
Ok. Uhum. Tá. Lista 8. 2b, que nem eu falei, é essa função aqui, não muito simpática, vocês já vão entender o porquê. Ele pede para calcular a transformada de Fourier. A transformada de Fourier vai ser dada por isso aqui, a transformada de Fourier, não tem nada de novo aqui. Com o sinal que o Celso escolheu. Vocês têm que cuidar quando vocês forem estudar pela internet ou por outros livros, que a transformada de Fourier tem gente, além desse fator de 1 sobre raiz de 2π, às vezes eles definem a transformada com menos e a transformada inversa com mais. Então sempre olhem a definição da onde é que vocês estão lendo, só para garantir, né, que vocês estão comparando né, acha que chegou no resultado errado, mas na verdade ele define a transformada diferente, daí pode dar algumas diferenças. Ok. Transformada linear, fica transformada em cada exponencial. Então a gente tem que calcular duas integrais, basicamente. A gente tem que calcular essas duas integrais. A primeira integral é essa daqui, e a gente tem que verificar os polos dela. Isso aqui é uma equação quártica, então a gente espera que tenha 4 polos. Ele falou, para usar essa, porque é a que ele passou em sala, né? Daí fica tudo coerente com o que ele fez, provavelmente. Ok, eu também estou usando aqui vocês passarem em sala. Pelo menos eu tirei de lá. Tá, os polos. Uma equação quártica, 4 polos. Resolve isso aqui só passando do outro lado. Tira a integral, a gente tira x quadrado, mais ou menos i a quadrado, certo? Daí a gente fica com uma equação quadrática para cada x aqui, resolve também. Então a gente fica com esses 4x aqui, que dependem da raiz de i. Não sei se todo mundo fez um bom cálculo 4, um bom método zoom, então eu acho que uma linha não custa nada. O que é a raiz de i? A gente sabe que i é exponencial de π, faltou um i aqui, πi meio. I sobre 2, o pontinho não saiu no scanner. Então, i é na π i sobre 2. Então, a raiz, a gente aplica a propriedade da exponencial. A propriedade não, né? A potência aqui, a potência de potência. Então, só dividir por 2. E aqui a gente usa a fórmula de Euler. A gente conhece o cosseno e o seno de π sobre 4, vale 1 sobre raiz de 2. Então, raiz de i é 1 mais i sobre raiz de 2. Então, a gente tem essas 4 raízes, sendo cada uma um polo simples. Então, a gente tem 4 polos simples e a nossa integral permite essa decomposição simpática aqui. Ok. Uma vez sabendo como escrever isso aqui em termos de decomposto, a gente vê que a gente pode usar o teorema de resíduos. A gente tem um polo, e a gente sabe que o resíduo de um polo de ordem m em z igual a se dá por isso aqui. Se o polo é simples, é m igual a 1, dm menos 1 é 0, dzm menos 1 é 0. Daí a derivada zero é a própria função, não tem problema. Daí a gente, com polo para polo simples, pode usar isso daqui. Então a gente tem 4 polos para calcular. Calculando o primeiro, só substituir isso aqui. Vai cancelar. Aqui eu fiquei com preguiça de escrever tudo, mas é só voltar lá em cima e ver. Cancela esse daqui. Os outros, o que aparece com o sinal de mais, dá esse termo aqui. Os outros dois termos dá um esse aqui e o outro esse aqui, né? Só a parte real e só a parte imaginária. Na exponencial fica isso daqui, e aqui a gente tem as exponenciais, que sempre tem que tomar cuidado com as exponenciais. Daqui a pouco eu falo. Não, é melhor calcular os polos primeiro. Daí o resultado final seria esse daqui. A gente pode calcular os outros resíduos também, faz a mesma coisa, eu botei só os resultados porque não faz sentido ficar repetindo. E daí a gente fica com esse, a gente pode desenhar o nosso plano complexo. Os polos são esses daqui, todos com ângulo de π sobre 4, certo? E o que eu estava falando ali das exponenciais tem que cuidar, justamente para o segundo caso ali.
vamos ver esse daqui, que foi o que eu calculei explicitamente, e depois esse daqui, que é o I-1 ali. Esse daqui, ó, B mais K está negativo. Então, ele tem que ser o contorno que fecha por cima. As coisas têm que fazer sentido, entende? Porque quando eu levo isso aqui pro infinito, né, que é isso que tu faz, tu fecha o contorno e depois leva ele pro infinito, isso aqui não pode divergir. Então tá com o sinal de menos, tá certo. Pelo menos os sinais. O outro é esse daqui, também tá com o sinal de menos, também não vai dar problema de convergência. E os outros que estão para baixo, aqui é negativo, ó, B menos K é negativo. Então, então isso aqui é negativo, isso aqui converge, isso aqui é negativo, isso aqui converge também, sem nenhum problema. Não sei se isso ainda seria uma questão, mas só para garantir, alguém pode falar que tem esse B mais K aqui dentro e aqui é positivo. Só que isso é uma exponencial complexa, né? Uma exponencial complexa, ela oscila, ela não diverge. Então, não tem nenhum problema também, né? Se quiser ver isso, vê como a fórmula de Euler, cosseno mais seno. Então, não dá nenhum problema de convergência no contorno. Ok. A gente já sabe onde é que está, a gente já sabe como fechar cada uma dos polos. Então agora a gente vai efetivamente calcular os resíduos. B mais K maior que zero, a gente vai ficar nesses dois polos aqui em cima. Se a gente for ficar nesses dois polos aqui em cima, do jeito que eu fechei a curva, que está no sentido anti-horário, é o sinal de mais, certo? 2πi, soma dos resíduos. Só tem esses dois polos ali em cima. Daí só fazer a conta e chegar nisso daqui. Agora, aqui é para ser I menos. Agora, B mais K menor do que zero. Eu fechei no sentido horário. Sentido horário é sinal de menos, na frente de 2π. Soma dos polos. Uma coisa bem parecida com o que tinha ali em cima. Notem a diferença dos sinais ali. Ok. Agora, a gente também tem esse daqui, certo? Que é para igual a zero. B mais K igual a zero. Fica esses polos aqui. Zero aqui. Fica isso daqui. Só voltar lá e substituir B mais K igual a zero. Fica π raiz de 2a cubo. Só um segundinho que eu tenho que fechar a porta ali. Ok, só simplificar, chega nisso daqui. E daí as respostas ficam nesses termos de mais e menos aqui. Um para B mais K maior que zero e outro para B mais K menor que zero. Daí alguém pode falar, mas quando a gente via sempre valia para todos. Sim, mas é porque falta a outra integral, certo? A outra integral é ix b menos k. Não, k menos beta, na verdade, né? O menos era no beta. K menos beta. Daí é só fazer e depois somar com isso daqui. Se vocês quiserem conferir o resultado, o Matemática faz essa integral e o Wolfram Alpha também. E vocês veem que dá com coisas parecidas aqui e o resultado final dá em termos de coisas que dá para ver que vai chegar nisso aqui. Ok. É isso, é uma questão trabalhosa, mas se fizer com calma, ela é simples. Só não pode errar e achar que só tem dois polos, né? Tem que lembrar que essa outra integral aqui, ó, aqui do início, ó, essa daqui, ó, k menos beta. Né? Eu calculei essa. O resultado Sim. é essa mais essa. Tá certo. Certo? Daí tem que fazer tudo de novo. O denominador é igual, mas como aqui não é igual, muda algumas coisas. Por exemplo, esses contornos aqui podem mudar. O sinal daqui tem que tomar cuidado com K menos beta, maior que zero, menor que zero. Isso tem que tomar um pouco de cuidado daí. Mas não é mais difícil. É só fazer com calma que sai também.
Ok. Tá. Então façam isso, cheguem no resultado e comparem com o do Wolfram Alpha. Tá, o 3. O 3 é uma questão complicada, não vou mentir. Então ele pede para calcular a transformada de Fourier dessa função aqui, que é o quociente de dois senos hiperbólicos. Aplica aqui dentro. E daí, só que é uma questão interessante por causa que o jeito de fazer ela, pelo menos, deve ter um jeito mais fácil de fazer, mas o jeito que eu fiz, o jeito que eu consegui fazer, não envolve resíduos. E a gente sempre estava usando, e vocês devem ter usado sempre resíduos para calcular, então um outro jeito pode ser bom para ver que tem opção. Primeiro, a gente vai calcular essa integral aqui no plano complexo, e a gente vai escolher um contorno onde ela é analítica, ou seja, a gente vai evitar I. Ela é analítica em zero, tá? Seno de πx em zero é zero, mas quando tu considera esse quociente aqui, ele é bem comportado em zero, então não tem problema aqui, só teria problema no I. Então eu vou integrar ela sobre esse contorno. A gente sabe do teorema de Cauchy que a integral dela sobre esse contorno dá zero, porque ela é analítica aqui dentro. Então a gente pode dividir aqui. Aqui é para ser tudo z, tá? Às vezes está x, às vezes está z. Então eu fico com a integral aqui, certo? Essa daqui é sobre C1. Essa daqui é sobre C2. Isso daqui, vejam como uma integral. Daqui a pouco eu falo esse PV aqui, que eu não sei se todo mundo conhece. E essa integral aqui é sobre C4. E essa última integral aqui é o C5, é esse semicírculo que eu fiz aqui, para contornar o I. Ok. O que é esse PV? É o valor principal de Cauchy, que eles chamam. Que é basicamente quando tu está usando essa representação aqui para integrar de A até B, mas na verdade a integral não é de A até B, ela é de A até C menos epsilon e de C mais epsilon até B. Ela é dividida em 12 e esse epsilon tomado a zero. Então é como se eu estivesse pegando isso daqui e aproximando até que as linhas se encostassem. E isso gera uma diferença na integral. Então tem que usar esse valor principal. Valor principal, esse valor principal de Cauchy. Então essa é a definição dele. Não sei se vocês já viram, mas em mecânica quântica usa relativamente bastante, quando está com umas delta, uma derivada de delta, assim, acaba usando isso aqui algumas vezes. Então, se não viram, é isso, é uma coisa simples, mas gera diferença, vocês vão ver. E é isso. Quando a gente toma R indo para infinito, o A, aqui eu não botei, mas o módulo de A é sempre menor do que π. Então, isso daqui vai sempre ficar maior do que isso daqui. Então, essas duas integrais aqui, em C2 e em C4, vão para zero, quando R vai para infinito. Não tem nada... é o que está aqui. É só avaliar, não tem nada demais nisso. E a gente não sabe quanto é que vale essa integral aqui, certo? Que é a última. Essa integral aqui, quando o epsilon for para zero, fica só esse seno aqui no numerador. Aqui a gente abre o seno hiperbólico da soma. Tem que cuidar que, apesar de ser seno e cosseno, agora são hiperbólicos. Então, muita identidade é similar, mas não igual. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1. Então, para menos 1, na verdade. Então, a gente fica com menos esse seno hiperbólico aqui. Uma propriedade que é igual é que o seno hiperbólico de argumento pequeno é o próprio argumento. Então, como o epsilon está indo para zero, isso aqui é verdade. E a exponencial, né? Só desprezar esse termo aqui e fica isso aqui. Ok, então a nossa integral I epsilon fica I epsilon igual a isso aqui, vai cancelar algumas coisas e fica isso aqui. Ok? Vai sobrar só o dθ nessa integral aqui, e I seno de IA, seno hiperbólico de IA, é seno de IA. Eu não sei se é óbvio para todo mundo, mas é só abrir na definição do seno hiperbólico e substituir IA lá dentro e sai direto, não tem nada demais. Como eu disse, usa o teorema de Cauchy, a propriedade de
de senos e cossenos hiperbólicos. Dá para reescrever isso aqui. Isso aqui é só abrir na soma, que aparece isso daqui. E esse daqui também é só abrir na soma de ângulos, que aparece isso daqui. Isso aqui vale zero, porque, lembrando, ela é analítica aqui dentro. Ela não está pegando nenhum polo. Como isso aqui vale zero, eu posso passar simplesmente para o outro lado e escrever essa daqui como I1 e essa daqui como I2, certo? Então, para resolver esse problema, a gente ainda teria que calcular o I2, que é esse valor principal aqui, do cosseno e do seno, do cosseno sobre o seno hiperbólico. Como é que a gente faz para calcular isso? A gente faz outro contorno. Agora, essa função aqui, ela tem um polo em zero, e a gente faz esse contorno aqui, daí define de novo C1, C2, C3, C4, C5, e faz tudo análogo, não tem absolutamente nada de diferente. Usa inclusive as mesmas propriedades, só que agora, onde era seno, onde a gente usava a propriedade de seno aqui em cima, a gente usa a propriedade de cosseno, e a gente chega nisso daqui. Né? Isso aqui é igual a zero de novo, eu já passei, isso aqui é o resultado da integral e aqui, nessa voltinha aqui, então é bem simples, não tem nada demais. Isso. E daí aqui a gente reconhece que a gente tem o I1 com um fator diferente na frente, mas ainda é o I1. Fator diferente porque agora é cosseno, não é mais seno, então quando aplica as propriedades de soma e diferença de arco, muda. E o I2 aqui. Então se a gente pegar essas duas equações, a gente tem duas equações e duas incógnitas, né? As equações são essas, as incógnitas são I1 e I2. A gente pode isolar, só mexer aqui, isolar, ou somar, ou subtrair, faz o que quiser, só faz certo. E a gente chega que esse I1 é igual a seno de A sobre cosseno hiperbólico de K mais cosseno A. Esse cosseno hiperbólico de K vai aparecer justamente, né, por causa dessas coisas aqui, né, que estão aparecendo aqui. Então, dá para ver que o resultado se desenha para isso ali, mesmo sem fazer a conta, mas façam ela. Então, a transformada de Fourier, só vocês forem ver, I1 só difere da transformada pelo fator de 1 sobre raiz 2π, né? Então, é isso aqui. Alguma dúvida? Acho que essa daqui era o Gabriel que tinha pedido. Ok, então é só isso mesmo. Cuidado com o contorno e saibam escolher um contorno bom, né? Porque pegar um semicírculo aqui não seria muito bom. Mas é isso, tem que fazer a conta e faz em especial essa segunda parte aqui, Gabriel, para entender bem, porque é a mesma coisa, mas é diferente. Então, tu sabe da onde tu tem que sair e tu sabe onde é que tu tem que chegar, então começa a fazer isso. Se tu fechar o contorno mais para cima desse daqui, tu vai ter polo. Tu pega polo aqui, tu pega polo aqui. Né? Porque isso aqui tem polo. Daí daria para usar resíduos, mas eu tentei fazer por resíduos, mas eu não consegui. Eu chegava em coisa. Não ia para frente, sabe? Então, quando daí tentou resíduos, não conseguiu, vai usar teorema de Cauchy e pensa no. Isso os polos são em NI. Mas daí ficaria um resultado em termos de série, daí teria que saber somar a série e tudo. Quando levo o contorno para o infinito, né? Daí eu não gostei muito, daí eu segui por outro caminho. Mas se vocês acharem outra coisa, outra solução, compartilhem um com o outro. Tá, essa foi então. A 7. A 7 ele pede para calcular as transformadas de Fourier de J0, M0 e K0. A gente sabe, quer dizer, tem no caderno essa daqui tem no caderno, que a representação exponencial de Jn é isso daqui. Ele pede só de J0, então não tem por que eu considerar Jn. Então fica isso daqui, certo? Faça a transformada. Eu já juntei os fatores de π aqui como 3 meios. E essa daqui, essa integral, isso aqui vem da transformada.
Isso daqui é a representação integral da função delta, lá da P1. Vocês já devem ter lembrar bem disso, né? Da P1, deve ter gente ajustando para REC, então deve estar com isso fresco. É só substituir. Eu não terminei aqui a integral porque vai ficar em termos de arco, cosseno, e daí fica muito feio. Mas é só usar essa propriedade aqui da função delta, né? Daí a derivada disso aqui daria A cosseno θ, daria A cosseno θ, aplicado em θi. θi vai ser o polo disso daqui. É a raiz, né? A raiz disso daqui. Mas é bem simples essa dali. E daí a do N0. Ele também pede do N0. A do N0, esse daqui também tem nas notas. Essa expressão aqui. Isso aqui é uma representação exponencial, se tu abrir a exponencial assim. Então, é só calcular, porque vai ficar umas deltas também. Não tem segredo. Então, eu deixei esse aqui para vocês. E o do K0, eu não encontrei uma representação exponencial nas notas. Mas se vocês pesquisarem na internet, encontra. Então, fica um trabalho de busca também ali para vocês. Mas isso daqui, né? Se eu botar aqui a transformada, vai aparecer ix cosseno mais k e ix k menos cosseno. Vai ser duas deltas. Usa de novo essa propriedade aqui, calcula, aplica na delta, sem nenhum problema. Se eu bem me lembro, o Gabriel tinha falado alguma coisa sobre o intervalo da integração. O intervalo não importa nesse sentido aqui, por causa que é um período. Eu posso somar nesse delta aqui coisas e vai dar sempre resultado dentro desse período aqui. Mesma coisa para esse daqui é de 0 a infinito, né? Mas, claro, mas se vocês forem ver, ele pede a transformada do módulo de x. Então, seria de x de 0 a infinito. Então, também não é para ter nenhum problema. Se tiverem problema, avisem. Ok? Essa questão? Tá. Agora, oscilador forçado amortecido. Aqui, que nem eu disse, tem esse jeito aqui, façam do jeito que o Gabriel falou. Não sei se todo mundo viu, mas ele falou para botar o T, o segundo T dividindo tudo. Daí eu falo ali onde é que vai mudar. Mas a equação do oscilador forçado amortecido é essa daqui. Espero que todo mundo já tenha visto algumas vezes. Primeiro ele pede para ver se dá para usar a transformada de Laplace. A gente aplica a transformada de Laplace e chega nisso daqui. A gente não tem os valores iniciais da transformada de Laplace, do sistema, né? A gente não tem a velocidade inicial e nem a posição inicial. E quando é para resolver um sistema, a gente só poderia chegar, a gente quer só ter resultados em termos de gama, ômega zero e lambda, né? Sem nada novo no teu sistema. Então, não daria para usar a transformada de Laplace para chegar num resultado fechado. Ficaria sempre dependente da velocidade inicial e da posição inicial. Então, a resposta para essa pergunta é não. Daí ele pede para resolver o problema usando a transformada de Fourier. Aplica a transformada de Fourier, usa a propriedade da derivada, né, que é isso aqui. Aqui está como K, porque eu estava fazendo a transformada em X. Mas aqui está como ômega, porque eu estou fazendo em T. Acho que ninguém vai se confundir com isso, mas só para ficar claro. Dá isso aqui, né? É só botar o quadrado aqui, fica mais, e quadrado menos 1, sem segredo. E aqui a gente também precisa calcular a transformada do seno. Aqui, que nem eu disse, se fosse do jeito do Gabriel, seria seno sobre t. Como é que faria essa transformada? Faria o resultado da transformada do seno integrado. Usaria aquela propriedade que eu usei na lista anterior. Transformada de... é transformada da função sobre t igual a integral de s até infinito da transformada da função de sigma. Só mudaria essa parte aqui. Claro que o resultado daria diferente, porque a força externa é diferente, mas, né, coisas. Aí calcula a transformada. Aqui a gente reconhece a representação integral da função delta, certo? Então a gente sabe que cada um desses daqui
é 2π delta, né? Delta do argumento que está aqui dentro. Então a gente substitui aqui. Isso. Transformada do seno é essa daqui. A do cosseno, o que muda? Tem um sinal de mais aqui. E eu acho que não tem em si. Não tem em si. Então, coisas bem simples. E agora a gente pode voltar para a nossa EDO, do oscilador harmônico forçado amortecido, que é essa daqui. Substituindo, né? Aqui eu já substituí as propriedades, mas não substituí a transformada do seno. Aqui eu já substituí tudo. Já botei a transformada de x em evidência. É igual a isso aqui. Agora eu quero x de t, eu não quero transformar de x, né? Eu quero x de t. Então eu aplico a transformada inversa na transformada. E isso fica assim, aqui, certo? Aqui faltou dividir. Aqui falta dividir por isso daqui. Na hora de escrever eu não escrevi. Mas é isso daqui dividido por isso daqui. Só aplicar as funções deltas, né? É tudo integral em delta, então não tem nenhuma dúvida nisso. Aplica as funções delta. Daí tu tem duas frações. Soma as frações do jeito de sempre, não tem nada demais. Simplifica um pouco. Chega nesse resultado aqui. Uma soma de senos e cossenos. Aqui tu teria a frequência, né? Que seria ômega 0 mais isso daqui. E bem simples o resultado. Alguma dúvida nessa daqui? Essa daqui eu acho que tinha sido o Thiago que tinha perguntado. Onde é que tu não tinha conseguido fazer ela, Thiago? Ficou claro? Então tá bom. Só essas questões aqui. Qual que é a dúvida? Alô? Oi. Tá dando para ouvir? Tô. Lá no início da questão, você não utilizou a transformada de Laplace porque não tinha essas condições iniciais. Isso. Se fossem dadas essas condições iniciais e eu continuasse usando a transformada de Fourier, onde que elas apareceriam, por exemplo? Na transformada de Fourier? Se fossem dadas, por exemplo, mas aí eu resolvo fazer por transformada de Fourier mesmo. Teria que quebrar essa integral aqui, certo? Opa, cadê essa daqui, ó? Certo? Eu teria que fazer a transformada nas condições iniciais e quebrar essa integral aqui em torno de zero. Porque isso aqui, a gente está supondo que isso aqui sempre vale. Aqui, que nem eu disse, está faltando isso aqui, agora está fazendo falta. Mas a gente está sempre supondo que isso aqui vale para todo ômega, certo? Sim. Só que só vale para todo ômega porque não tem nenhum ômega especial. Se eu tivesse condição inicial, daí teria que quebrar essa integral. Daí ficaria pior. Então, qual que é a história desse problema aqui? Tem condição inicial? Resolve por Laplace. Não, porque daí já usa desde o início. Então. Isso, já usa aqui, já mata e deu, sabe? Por exemplo, se a velocidade fosse zero, esse termo aqui já não existiria. É uma coisa a menos para se preocupar depois, entende? Porque o problema de transformar de Laplace é calcular a inversa sempre, né? Sim. Então, é caso a caso, assim, se achar que vale a pena quebrar aquela integral por causa da transformada inversa de Laplace, faz, mas tem que tomar cuidado nesse tipo de coisa. Ok. Beleza. E eu tenho só uma dúvida sobre esse exercício também, só para tu dar uma dica ou qualquer coisa, porque no Butkov tem esse exercício e na realidade o termo de força é aquele seno de lambda t sobre t mesmo, né? Ele dá até uma dica de como fazer, e aí a transformada de seno de lambda t sobre t vai dar um fator mais uma soma de funções signo que acaba dando uma função que ela é 2, por causa de o módulo de ômega
ser menor do que lambda e 0 para o caso de ser maior do que lambda. Tá? Você consegue estar imaginando? Sim, vai. Daí, no caso, eu fui até aí. Daí o meu problema foi para transformar de volta, sabe? Porque vai ficar aquele termo da exponencial da transformada inversa de Fourier sobre aquele denominador que vai vir da transformação da equação, mas em vez de ser de menos infinito até infinito, que eu resolver por resíduo ou qualquer coisa, vai cortar os limites de integração ali em lambda, sabe? Tu consegue dar uma ideia, assim? Eu faço o que nesse caso? O lambda, o limite de integração ficaria de menos infinito até lambda. Não, ficaria de menos lambda até lambda. Ah, tá, entendi. Assim, de cabeça fica complicado. Eu sei que de cabeça é ruim, né? Deixa eu ver, mas aí tu tem que calcular aquelas exponenciais sobre aquele argumento ali de menos lambda até lambda. Mas por que isso é um problema? Não dá pra calcular direto? Então, não sei se... Porque aqui, ó. Aqui tu tá me dizendo que tu teria isso daqui, a exponencial, certo? Cadê teu cursor? Achei. Tá. A exponencial Isso. dividido por isso. Isso. Tá. Só que de menos lambda até lambda. Isso aí. Tá. É porque assim, geralmente a gente usa de menos infinito até infinito para usar resíduos, porque é o que aparece. Mas resíduos não é só de menos infinito até infinito, certo? Tu só precisa ter uma curva fechada. Certo. Então, basicamente o que a gente faz geralmente é o seguinte: a gente fecha a curva e depois manda a curva para os limites, certo? Então, em vez de tu poderia fazer por resíduos, só que tu não levaria a curva para infinito, tu levaria a curva de até menos lambda até lambda. Tu tem um ponto inicial e um ponto final. Aí eu contabilizo todo aquele arco, em vez dele ir para 0, eu contabilizo o arco. Isso. Tu vai ter o arco. O arco tu pode mandar para o infinito. Não, mas pera. É porque eu... Aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui, aqui, ó. Pronto. Aqui tira bem, ó. O que a gente queria calcular? A gente queria calcular essa integral aqui, certo? Tá vendo? Sim. O que eu fiz? Eu fiz de menos R até R. E no final eu mandei R para infinito, certo? E mandei R, mandei isso daqui, mandei tudo. Mandei tudo para infinito. Se isso aqui fosse de menos lambda até lambda, eu poderia botar aqui de menos lambda até lambda, fechar um semicírculo aqui, certo? Certo. Calcular a minha integral por resíduos, do que for, por circuito, por caminhos, por resíduos, faz do jeito que quiser. E eu não mando isso aqui para o infinito. Sim. Eu mando só o arco. Eu mando só essa parte aqui. Essa parte aqui eu posso mandar para o infinito. Essa parte que vem aqui, certo? Eu posso um semicírculo. Mas aí não é um arco, seria um retângulo assim, mandando para o infinito, né? Esse caso aqui, mas se eu estivesse fechando com um arco, que nem tu falou ali no arco. É que se fechasse por um arco, a gente teria que o arco tem que acompanhar o raio do limite de integração ali, né? Sim, então mas eu só consigo imaginar um negócio indo para infinito se eu fechasse por um... Então, tá certo. Fecha com um retângulo, então. É porque geralmente a gente usa arco e círculo, mas não pode se limitar, né? Então, sim, tá certo. Fecha com um retângulo e manda o retângulo pro infinito. Então, entendeu? Tá. Vou tentar. Não, porque isso aqui não é... Aí assim também, tem que ver se precisa mandar pro infinito. Talvez essa integral ali dê 0 e nem precisa. Entende? Sim. Tem que ver bem certinho, mas o mandar para o infinito não é obrigatório para calcular para o resíduo. Beleza. Porque resíduo é só que tem um polo dentro da curva que tu escolheu. Sim. A função pode ser analítica numa curva e pode não ser em outra. Sim. Então é só isso.
Beleza, então. Obrigado. Mas tenta ver também se não dá para integrar direto, porque eu não vejo porque não daria. Eu vou dar uma olhada. Fiquei meio querendo fazer as outras coisas logo, daí acabei deixando isso de lado, mas vou dar uma olhada. Porque qual que seria a integral em, por exemplo, põe um alfa aqui, qual que seria a integral dessa exponencial em alfa? Seria menos i ômega t alfa dividido por menos i ômega. Ou em t, faz a integral em t aqui e depois deriva. Entende aquele truquezinho? Uhum. Para aparecer isso aqui. Sim. Então, né, porque ó, tu teria três integrais. Reduz isso aqui para como é que é? Quando tu pega a fração e divide ela em várias, esqueci o nome. Fração parcial, né? Fração parcial. Faz fração parcial, deve sair fácil. Uhum. Beleza. Eu acho que é o caminho mais tranquilo. Uhum. Sabe que agora me deu a ideia de usar aquela derivada da, da transformada de Fourier, que daí vai cair com a derivada não, aquele teorema de integração que faz a função em questão sobre a variável, sabe? Não, Mas não vamos lembro. adiante, que eu também não quero travar aqui a aula, por Não, favor. mas tu vê ali, qualquer coisa me manda um e-mail. Escaneia ali, manda um e-mail. E Beleza, daí eu vejo. Tá? beleza. Ok. Então, aparentemente, eu resolvi a questão errada, não era essa daqui, porque era a que estava no bootcore, mas essa daqui fica como exemplo simples, aquela lá fica como questão, então. Tá? Falta a última lista, né? A lista 9. Vou só fechar os negócios aqui. Isso. Uma janela, lista 9. Ok. A lista 9 tem esse exercício aqui do Butkov. E, na verdade, eu vou resolver o 11 e o 13. Então, é o 11? Acho que é o 11. Então, eu só abri ela para falar o seguinte. Tem um sinal errado. Esse sinal aqui é menos. E até teve dúvida nessa questão. Talvez saber que o sinal é menos. Talvez saber que o sinal é menos ajude, porque se o sinal for menos aqui é uma função, é uma equação de Bessel. E daí, com o que eu vou usar na questão 10 e 13, vocês podem tentar resolver isso aqui com o sinal de menos certinho, sem problema. Mas no geral de novo, não é nada, não é nenhuma, assim, se resolver a lista, mais uma vez, se resolver tudo, por exemplo, essa questão aqui é uma boa questão, ninguém pediu, mas é uma boa questão para chegar, porque fica só em termos desses i, desses k, não usa a função, geralmente as aplicações de funções de Green vêm em termos desses i, desses k's. Em termos de J e de N, eu nem lembro assim muito de nada em teoria eletromagnética, por exemplo, que pareça muito J e N. Mas I e K é em toda hora, então tentem resolver essa daqui. Mas vou voltar para o Butkov, só para falar das questões ali que eu vou resolver. Cadê o Butkov? 281. Aqui. Tá. Aqui tá os exercícios do Butkov. A 11, ele pede para resolver isso aqui e deixar nessa forma aqui. Né? Daí eu vou fazer a A e a B, é só abrir os negócios e comparar sem problema nenhum. Então, não, a B não é para vocês ter problema fazendo. E a 13, é a 13? Isso. A 13 ele pede para encontrar, por meio dessas autovalores e autofunções, a solução disso daqui. Ok. Então, vamos na solução. Lista 9. Okay.
ver parar aqui. Pronto. Tá aqui. Que nem eu falei, a questão 11 do Butkov, ele pede para resolver isso dali. Né? Uma função de Green normal em coordenadas polares. Polares? Polares. E ele pede para deixar a solução dessa forma aqui. Para começar, eu proponho uma função de Green nessa forma aqui. Né? Uma parte em M, uma parte em θ. Nada de novo até aqui. Daí eu sei que o Laplaciano fica assim, né? Isso aqui você já deveria ter decorado. Eu aplico o Laplaciano na minha proposta, né? Esse termo aqui só depende de R, esse termo aqui não depende de R, então sai dessas integrais. Essas derivadas aqui só derrubam o menos, né? E o m quadrado, também tranquilo. E daí eu fico com isso daqui, igual a isso daqui. Daí agora eu proponho uma expansão da função delta em série de Lohan. Série de Lohan, ou como tem exponencial aqui, é melhor chamar de, como é que é? Fourier complexa. Eu proponho essa expansão. Tá aqui. Eu proponho essa expansão, integro os dois lados, e eu integro em θ0. Pode parecer estranho, mas θ0 até então não disse o que é, então não é nada. Só é uma θ diferente do θ. Isso daqui eu reconheço como uma delta de Kronecker, certo? Se quiser abrir isso aqui em senos e cossenos para depois reconhecer a delta de Kronecker, pode fazer, mas é o 2π delta. Né? Aqui é 2π delta, delta mn. Venho aqui, substituo meus resultados, e aqui eu uso a função delta, certo? Aqui era n, ficou m, aqui era n, ficou m. Então, para isso ser igual a isso, C igual a 1 sobre 2π. Então, o que a gente chegou? A gente chegou que essa minha proposta aqui, ela dá conta dessa parte aqui, certo? O que eu propus aqui, a minha exponencial de θ menos θ0, se eu fixar o Cm igual a 1 sobre 2π, ela resolve essa delta aqui. É uma separação de variáveis, basicamente. Então, eu resolvi a minha equação para θ já. Então, falta resolver a minha equação para g. Falta descobrir o que gera isso daqui. O para θ já foi. Isso daqui, e daí a gente fica com essa equação aqui, que é justamente o que está aqui dentro, certo? Isso daqui resolve isso, então isso resolve isso. Ok? Então M tem 3 situações. A gente pode ter M positivo, M negativo e M igual a 0. Até aí nada demais também, você já deve ter feito isso várias vezes, separar em 3. Só que agora a gente tem essa função delta aqui. Então, primeiro, para cair no caso mais normal, a gente considera R diferente de R0. Se R é diferente de R0, isso aqui dá 0. Não tem. E isso aqui é uma equação que a gente conhece, a equação de Euler. A gente sabe que a solução da equação de Euler é essa combinação linear aqui. E a gente agora separa isso em 2 casos, certo? Porque a gente quer resolver para R e R0. Então, a gente pode primeiro ter a relação quando R for maior do que R0. Quando R for maior que R0, essa aqui ainda é a solução, mas a função de Green tem que ser finita quando R vai para infinito, porque ele não é limitado superiormente, ele só é limitado inferiormente aqui. Para ela ser finita, a M tem que ser 0, certo?
porque isso aqui converge quando R vai para infinito. Então, a gente já achou uma das constantes. E o segundo caso, que já é dessa outra solução aqui, essas soluções aqui são diferentes. Pode fazer. Ali no caso, a condição de finitude da função de Green, isso aí vem, na verdade, da equação original, não? Ou a função de Green, ela é sempre... A função de Green é finita em zero e no infinito. Matematicamente isso ou por uma imposição física? Não, ela... Quer dizer, eu nunca fui atrás, assim, matematicamente muito atrás, mas eu já tive... no mestrado ali, o Celso dá de novo funções de Green, daí ele entra um pouco mais nesses detalhes, e função de Green, segundo ele, daí eu não sei se ele já estava fazendo considerações físicas, só não falou, mas ela é finita em todo o espaço. Ela é finita, contínua, simétrica. Tá, beleza. Valeu. Eu vou usar também depois as outras propriedades. Tá. Ok, daí isso que não estava falando. Esses daqui, AM é diferente de AM' e BM é diferente de BM', não é necessariamente igual. Isso. Uhum. Então a gente tem essa daqui, daí agora isso daqui tem um limite superior, que é R0, mas não tem um limite inferior. Então isso aqui tem que ser finito, que nem eu estava falando ali com o Gabriel, quando R vai para zero. Então o meu BM' é igual a zero. Então a gente fica com uma solução assim, certo? BM R na menos M, que é para R maior do que R0, e a M R na M, que é para R maior que zero. Agora, ó, função de Green é contínua, certo? Porque eu não posso ter um salto no meio dela do nada, assim. Então eu fico com isso daqui. E agora eu falo, que nem eu falei ali, ela tem que ser simétrica na troca de R por RZ. Aqui eu usei vetor, aqui faltou um vetor. Mas aqui eu estava usando vetor para denotar, né, independente do espaço. Ela tem que ser simétrica. Então quando eu trocar aqui, tem que valer sempre. Como aqui eu estou considerando só a parte radial, isso aqui vai ser uma parte da função final, então isso aqui também tem que ser simétrico. Então eu imponho essa simetria, e para satisfazer essa simetria eu posso fixar o meu BM como um CM. Nesse caso, aqui faltou o linha no A. Aqui tem o linha no A, aqui tem um linha no A, e aqui também tem um linha no A. Aqui daí eu posso, aqui iguais os CMs, justamente para que elas sejam simétricas. E aqui R0M, R0 menos M. Daí o resultado final ficaria isso daqui. E agora nota que elas são simétricas, contínuas, né? Isso aqui é a lei de potência, não tem nada demais. Contínuas no intervalo que elas são consideradas, claro. E é isso aqui. E eu posso escrever elas de um jeito compacto, que é a notação de maior e menor. Primeiro, essa notação pode parecer confusa, mas depois ela é bem útil, porque escrever isso aqui cansa. E o R maior é o maior dos R's, então nesse caso aqui ele é R, nesse caso aqui ele é R0, e o R menor é o menor dos R's, ou seja, o outro. Um jeitinho simpático de escrever a solução. Quer dizer, quase solução, né? Eu ainda tenho que calcular os CMs. Para calcular os CMs, a gente volta para EDO. Já dá para simplificar isso aqui, né? E integro de R0 menos epsilon a R0 mais epsilon. Ou seja, eu integro em volta de R0. Não é bem um círculo, mas é pertinho. Isso daqui, quando eu tomar epsilon indo para zero, vai para zero, então a gente já descarta isso daqui. Isso. E isso aqui dá 1, porque está ao redor de R0, então essa integral é 1. A integral disso aqui tem uma derivada, então só fica o argumento aplicado nos limites de integração, igual a 1. Quando eu tenho R igual a R0 mais epsilon, eu tenho o caso de R maior do que R0. Então eu volto lá para o meu GM, e no R maior eu substituo R, e no R menor eu substituo R0, e derivo. Derivando vai dar isso daqui,
tem esse R aqui, que é o que está aqui. E no caso R0 menos epsilon igual a R, eu tenho R menor do que o R0. Então o meu R maior agora é R0 e o meu R menor é R. E eu estou sempre derivando R. Então também deriva, vê que fica bem parecido, mas não igual. E agora eu tomo um limite de epsilon indo para zero naquele resultado da integral. Quando eu tomo esse limite, eu aplico basicamente a mesma coisa que só dizer que eu estou aplicando isso aqui em R0. Aplico isso aqui em R0, R0, cancela, fica menos 2cm igual a 1, menos 2mcm igual a 1. Então cm igual a menos 1 sobre 2m. Então a gente chegou à nossa solução para m maior que zero. Certo? Eu posso escrever isso aqui assim para m maior que zero. Agora para m menor que zero. A gente tem de novo a equação de Euler. A gente tem de novo a mesma solução, porque é a mesma equação, só que agora os m são negativos. E a gente tem de novo dois casos. De novo eu uso que é finito quando r vai para zero. Só que agora o AM é igual a zero. Por quê? Porque o m é negativo. Então isso aqui é AM sobre R módulo M. Certo? Então isso aqui tem que ser zero, porque esse aqui fica... esse aqui é sempre finito. Agora esse daqui... o outro fica... O B' é zero. Porque esse aqui diverge, certo? O M é negativo, então aqui fica positivo. Quando R vai para infinito, isso aqui diverge. Nada de novo aqui também. Posso escrever isso aqui assim. Uso de novo continuidade. Uso de novo simetria. E proponho um bem similar ao de antes. E daí eu chego nessa daqui. Se comparar esse com o outro, dá para ver que o maior é igual trocado. O maior e o menor trocaram. Ó. R maior na M, e aqui eu tenho R maior na menos M. Aqui. Daí a gente tem que calcular o CM. Para calcular o CM, eu integro de novo. Ao redor ali de R0. Dá 0 de novo, aqui dá 1 de novo. De novo eu considero R igual a R0 mais epsilon, R maior que epsilon. Substitui aqui o R maior como R. Derivo. Aqui substitui o R menor como R. Derivo. Aplico o limite de epsilon indo para zero. Cancelo o que tem que cancelar. 2mcm igual a 1. Então esse é o resultado para n menor do que zero. Considerando agora o último caso, que é m igual a zero, a gente fica com essa equação aqui, certo? Porque o termo que tinha ali era mais m quadrado é zero. Então é certo. Então a minha solução fica isso aqui, né? Uma EDO simplesinha de resolver, não tem nada demais. Separa em dois casos. Uso que a função de Green é finita. Então o logaritmo diverge na origem. Então A0 igual a zero. Então G0 igual a B0. E esse daqui, esse aqui, ln é finito no infinito, né? Tipo, ele não tem nenhuma assíntota. Então, a gente pode considerar... esse B0 aqui, ela é desprezível, porque mesmo considerando ele zero, a minha solução não é identicamente zero. Então, eu posso desconsiderar ele, porque ele ficaria só como uma constante, um shift, né, na minha função. Então, eu posso chamar ele de zero. Até agora eu considero de novo continuidade. Nesse caso aqui não vai nem precisar usar que ele tem que ser simétrico, porque ela ou é constante ou ela depende aqui, então a gente consegue tirar aqui G0 é igual a zero, ln de... Aqui eu usei ρ, mas é R, tá? E foi vício de linguagem, basicamente, que é R maior. Eu integro de novo a minha EDO ao redor de R0. De novo eu uso isso aqui, só que agora eu só vou ter um caso, né? Porque aqui só depende do R maior. Então quando R for igual a R0 mais epsilon, eu estou no caso de R maior. A derivada disso aqui dá 1 sobre R, né? Não é ρ.
aplicado, isso aqui é uma constante, então não importa. Nesse daqui, R menor não aparece aqui, então dá 0. Isso. Então eu substituo aqui, a 0 igual a 1. Então o meu G0 é ln de R. Aqui está errado de novo, R maior. É N igual a 0. Continuo, agora eu tenho quanto é que vale meu G, eu tenho as constantes todas, não tem mais nenhum problema para determinar. Então eu substituo tudo aqui. Eu separo o G0, aqui está a parte negativa, aqui está a parte positiva. Aqui substituo quanto é que vale cada parte, e é esse aqui o resultado que o Butkov pede. Ele pede para deixar os G0 separados, e o resto em termos de uma série de Loran, certo? Só que esse jeito aqui é meio feio, então eu trabalhei um pouquinho mais nisso, que é bem pouquinho mesmo, é só 2, 3 passagens. Eu levo o M da primeiro somatório em menos M. Então eu posso escrever isso aqui assim, certo? Aqui, ó, os limites trocaram, claro. M indo em menos M, M indo em menos M, M indo em menos M. Aqui fica igual. E eu posso, certo? Se olhar aqui e aqui, só tinha o R maior e o menor trocado, que nem eu tinha falado. Então, se está menos aqui, eu troco né, o denominador vai para o numerador vai para o denominador, fica igual ao que está aqui. Eu posso botar desse jeito aqui. Isso. E daí só reorganizando e usando o fator de meio ali, que está espremidinho aqui, eu posso escrever isso aqui assim. E daí não é mais um G0 e uma série de Loran, é um G0 mais uma série de Fourier. E dessa questão é isso. Um tanto quanto trabalhosa, se vocês forem ver 7 páginas, né, para resolver com alguns detalhes, mas é uma questão simples. Ele vai para o infinito para R indo para o infinito, mas ele não diverge. Divergir é mais forte do que ir para infinito. X vai para infinito, mas não é uma divergência. F de x igual a x, certo? Quando x vai para infinito, mas não é uma assíntota. Para todo valor que eu escolho para x, eu tenho um valor. Entendeu? Ele é uma função bem comportada, melhor dizendo. Pode chamar ela de monotonicamente crescente também. O próximo é sempre maior que o anterior, e isso sempre em passos bem determinados. Alguma questão, alguma pergunta sobre essa daqui? Esse daqui é o jeito padrão de encontrar a função de Green, tá? Então é bom entender essa daqui bem certinho, e foi por isso que eu não cheguei nessa parte aqui, ó. Eu fiz essa daqui bem passo a passo, porque normalmente eu chegaria aqui e diria, é tudo igual, e deu. Mas eu resolvi fazer passo a passo porque esse é o jeito normal de se encontrar. Então, assim, eu diria que tem grande chance de vocês ter que passar por algo parecido por isso no sábado. Então, eu diria para olhar com essa questão com carinho, trocar sistema de coordenada, ficar brincando com isso para saber bem essa parte aqui, porque é importante. Ok, nenhuma dúvida nela, então eu vou para 13. Tá. A questão 13, ele pede para usar autovalor e autovetor, aqui tá, mas é autofunção, né? Para encontrar para a membrana. Ele diz para usar a membrana do livro, só que eu usei a membrana do exemplo do Celso, que eu não sei se é igual ao do livro, eu esqueci de comparar, mas eu acho que é. Então, tá, a gente sabe que a função de, daí ele, né? A gente sabe que a função de Green pode ser dada em termos das autofunções dividida pelos altos valores, a soma aqui, né? Por um lado é isso aqui, por outro lado eu posso dividir ela como um G de θ e um G de R. Basicamente o que eu fiz na questão anterior. Por um lado ela vale isso, por outro ela vale a separação de variáveis. Se voltar lá na membrana, ver que para as coordenadas espaciais, né, sem considerar a temporal,
elas têm duas EDOs. Uma é essa daqui. Então, se eu considerar G de θ, tem que valer isso daqui, né? Que é a parte do θ. E as autofunções são essas daqui. Né? Isso não tem nenhuma novidade. Aqui era menos, aqui era para ser menos, e daí vinha para cá como mais. Aqui tá errado. E o alto valor é m quadrado, né? Só derivar e ver que é m quadrado, não tem nada, né? Isso é bem simples. Então a gente sabe que isso aqui é em termos de menos também. Então, ó, isso aqui é verdade. Então a gente sabe que o nosso gθ vai valer isso daqui, né? Que é as autofunções em θ, e a vezes as autofunções em θ', dividido por m quadrado, tudo somado em m. Tranquilo. A segunda EDO lá, as coordenadas espaciais da membrana, é a equação de Bessel. Aqui. Se eu chamo meu R de G de R, ela tem que satisfazer isso daqui, né? Que seria o G de R, a função de Green dessa função, desse operador. Kernel do operador, melhor falando. Então as autofunções são as funções de Bessel. Aqui, só o JM sem o NM, porque as bordas são presas. De novo, se vocês olharem lá no exemplo do professor, vê que as bordas são presas, então o NM diverge na origem. Isso aqui tinha que ser contínuo, né? Porque o negócio lá, né, por causa da borda, das condições de contorno. Então, despreza o termo de NM e fica só com JM. E os altos valores são justamente esses aqui. Então, a minha função de Green fica soma em M e N disso aqui. Também só substituir no que eu tinha lá em cima. Então, eu volto para a minha definição da função de Green e eu uso, né, eu encontrei uma série para esse aqui e uma série para esse aqui. Eu multiplico cada uma delas. Daí fica com isso aqui. É isso. Esse jeito aqui ele é rápido se tu souber as autofunções e os autovalores. Então tu já tem que ter resolvido o problema uma vez. Basicamente esse é o jeito de usar isso aqui. Tu já resolveu o problema, tu conhece tudo, daí tu usa essa decomposição em autovalor e autovetor. Porque se tu for realmente encontrar, esse daqui é simples, né? Mas para esse daqui já dá um pouco mais de trabalho para encontrar as autofunções e os autovalores, né? Que é justamente fazer o que o professor Celso fez no exemplo. Então eu não sei qual que vale mais a pena. Eu acho esse daqui mais seguro por causa que esse aqui tu só faz conta. Tu só tem que fazer com cuidado, mas é só fazer conta. Mas esse daqui, se tu conhece e tu tem segurança de autofunção e autovalor, não tem o porquê não usar também. É um bom. Ok, alguma dúvida a respeito dele? Então, nesse problema aí que você resolveu agora, você fez a separação de variáveis ali para a equação que a gente tinha, não? E resolveu a função de Green para cada uma das equações que a gente tinha, né? Isso E daí foi embora com as outras basicamente funções ali, né? isso, porque ó, isso daqui, eu aplico o Nabla 2 aqui, o Laplaciano. Isso aqui Isso aí seria ele deu igual lá nas notas, né? isso, tá, tem um exemplo lá no... ele pede para resolver para a membrana. A membrana é um exemplo que ele fez em sala. Uhum. Daí, função de Green, esquece esse lado aqui. Função de Green, eu aplico o Laplaciano aqui. Isso aqui, em coordenadas polares, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre R, delta de R menos R0, delta de θ menos θ0, igual que eu tinha antes, certo? Uhum. Tá. Que nem eu tinha visto antes já, uma parte, a parte só que depende de θ, é responsável pelo delta de θ. Uhum. E a parte que depende de R é responsável pelo delta de R. Então, o meu Uhum. problema, ele admite separação de variáveis, certo? Certo. Então, se eu olhar só para isso aqui agora, só para essa equação aqui, esquecer que eu estou resolvendo outra coisa. Se eu olhar só para isso aqui, esse g de θ é a função de Green desse operador. Concorda? Uhum. Sim. Então, eu uso essa definição aqui para cada um deles. Tá. Concorda?
Tá certo. Daí, eu usando essa definição para cada um deles, o resultado final é a multiplicação, é o de sempre. Eu volto aqui, substituo aqui e deu. Tá, entendi. Então, ele identificou a equação, vê qual é a autofunção e só substitui ali e naquele produto ali fechou, então. Né? Isso é que nem eu disse, se tu conhece as autofunções e os autovalores, é simples. Mas se tu tiver que calcular eles, eu já não sei qual valeria a pena, entende? Tipo, esse daqui que é um exemplo que ele fez em sala, é só tu voltar lá no exemplo, ver, essa é a autofunção, esse é o autovalor, fechou. Não tem nada demais. Beleza, então. Obrigado. Okay. Mais alguma dúvida a respeito dessa questão ou de funções de Green? Eu acho que essa daqui, inclusive, tinha sido o Thiago que perguntou. Pode falar. Vai ter mais alguma que você quer apresentar? Senão eu faço uma pergunta geral. Não, assim. não vai ter. Eu acho que teve uma que... eu acho que foi até você que perguntou da transformada dos polinômios lá. Aquela lá eu tinha visto aquele artigo lá no archive que você passou, já vi que era muito trabalheira para ele pedir, né, uma prova assim. Não é nem por pedir, é tipo, eu resolvi não resolver ela, porque eu acho que iria fugir muito, entende? Teria que apresentar aqueles outros polinômios, tudo, daí eu não achei melhor deixar quieto. Ele nem passou a forma integral dos polinômios pra gente. Então, daí tem esse problema. Mas a pergunta geral que eu queria fazer é assim, então parece que nessa sessão aí de função de Green nós temos três maneiras diferentes de resolver o problema, né? A primeira seria a gente tomando aquela ideia do pulso agindo um pouco antes, um pouco depois, não? A gente toma a função de Green, vamos supor em uma dimensão, toma a função de Green com aquele delta, aí antes do pulso do delta não acontece nada, né? A gente tem a função de Green zero. Depois disso... Tu tá falando daquele jeito que ele apresenta, né? Tu tem do jeito que ele apresenta e tal. E depois ele toma um impulso, e daí dá uma integral. Aí usa continuidade, descontinuidade do derivado e tal, né? Isso. Aí nós temos aquela outra forma que a gente só usa a maneira em série, né? A função de Green expandida numa série de autofunções, a delta expandida, essa aí, expandida numa série de autofunções e blá blá blá. E só identifica os coeficientes, né? Isso. Que eu acho, inclusive, a forma mais segura, tá? Pode demorar um pouco, mas... Essa daqui, se tu fizer as continhas, que são continhas simples, não teve nenhuma conta difícil que eu fiz aqui dentro. Só são várias. Mas se tu fizer todas as continhas aqui dentro certo, e já que são simples, assim é que eu recomendaria para acertar uma questão. E daí fica, a última maneira seria transformar de Fourier, né? Transformar de Fourier? Sim, tá, eu achei que tu ia falar dessa daqui. Teria uma quarta. Essa é uma quarta, verdade. Sim, teria transformar de Fourier também. Tá, beleza, então. E que a de transformar de Fourier é resolver... Pego aquele oscilador e substitui a força lá por uma delta. E o passo a passo é basicamente o mesmo, só vai mudar o lado esquerdo, o lado direito da equação, certo? Tá então, né? Porque eu tenho o meu x de t, daí agora meu x de t vai ser um g. Se o outro lado for uma delta. Sim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sim. Então, de transformada de Fourier, não tem muita diferença entre fazer por ela ou resolver a IDO. Porque no final tu tá fazendo a mesma coisa. Deixa eu... Cadê? Acho que é a última, né? Cadê? 10 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, em vez de ser x dois pontos, eu teria g dois pontos. E aqui eu teria uma delta de t menos t0. Certo? Daí, transformar de Fourier da delta. Daí vai lá, transformar de Fourier da delta é essa. Daí tu viria até aqui. Daí tu viria aqui. E substituiria aqui pela transformada de Fourier da delta. Certo? Sim. O problema nem sempre é tão simples assim voltar daí, né? Sim. Porque aqui a gente tem um negocinho bonitinho. Né? Tipo, isso aqui é uma coisa simples.
Mas agora, se fosse a função de Bessel, a equação de Bessel, daí eu já nem sei o que daria, entende? Uhum. Daí eu ficaria um pouco mais receoso de usar uma transformada de Fourier. Uhum. Como eu disse, se fosse para resolver, fosse uma equação de Bessel, eu encontro a função de Green para isso ali e dar uma função de Bessel. Eu usaria aquele jeito de abrir tudo. Por Abre séries, né? tudo, abre tudo, faz as contas, porque é tudo conta simples que tem lá. Aqui também é simples, só que é simples dependendo. Para voltar pode não ser. Para Uhum. ir é simples, a volta não garante que é simples. Sim, Então é isso. beleza. Ok. Mais alguma dúvida a respeito de alguma coisa das 3 listas? Hoje foi bastante coisa. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, dá para mandar e-mail. Assim, eu agora tenho que só abrir as contas, né? Fazer tudo com calma e ver Tem, as dúvidas que vão surgir, né? que nem eu Assim, disse. Tem conta ali que eu não fiz tudo, uma parte por causa de preguiça, assim, mas uma parte porque não tem análogo. Então, não tem por que eu fazer, eu sei fazer. Entende? uhum, Fazer essa segunda parte aqui, eu acho que é bom se tu tá aprendendo a fazer. Porque uhum, daí tu verifica. Mas se tu já sabe, não tem sentido. Então, assim, eu digo, façam isso aqui. Mas se tu sabe que tu sabe, não faz também. Faz o que tu quiser. sim, Mas eu acho que se tu tá aprendendo, é bom. É bom tu refazer isso aqui, porque tu tem um meio que é onde se basear. Que foi o que eu fiz. Entende? sim. E também vai ter o vídeo, dá pra ver eu falando se algo não tá aqui, mas eu falei, dá pra ouvir, não sei, Uhum. dá pra fazer com calma, tudo bem certinho. A prova é sábado, ó, dá pra se dedicar pra lista 7 hoje, pra lista 8 amanhã e pra lista 9 sábado, antes da prova. Não, Sexta, mas eu sexta. já, eu já meio que fiz as outras duas, sabe? Ficou meio engatilhado, assim, só coisa que não é tão relevante, sabe? Sim, não, mas E daí eu vou fazer a 9 agora, né? Dá-lhe pau. é. Mas é isso aí. O que eu tinha pra vocês é hoje. Não sei se vocês têm algo para mim, alguma dúvida, algo do tipo. Aí, assim, tipo, se der uma duvidazinha e tal, você Até sexta eu pode... respondo. Ah, você responde no e-mail daí? Respondo. É que se for coisa pequena, né? Tipo, Ah, sim. não sei fazer a questão tal. Não dá para eu parar tudo e fazer de vocês, Não, entende? claro, claro. Mas assim, se for coisa pequena, assim, tipo, que eu tenho as soluções aqui, então eu posso ver, tipo, travei nessa parte, me manda escaneado. Daí eu olho, ele errou aqui, ou ele não, daqui para cá faz isso, entende? Aham, Isso não tem problema. Coisa rápida assim não tem problema. O problema tá. é tipo, não sei fazer a questão tal. Daí seria para outra monitoria, mas a outra monitoria é depois da prova. Então não sei se ajuda. Sim, sim. Mas beleza, então. E aí, e daí se o pessoal que. Eu queria falar da recuperação, verdade. Vocês vão ter a recuperação na semana que vem. Não sei se mudou a data, mas no Moodle tá dia 20, quinta-feira. Mas ele botou pra sábado. Mudou para sábado também? Tá, dia 22. É. Eu não me importo de fazer uma outra monitoria para a recuperação, se precisarem. Só que precisa ter perguntas e dúvidas, porque eu não vou ir nas 9 listas procurando questão que talvez tenham dúvidas. Então, se mandarem, faço outra monitoria antes da recuperação. Se não mandarem, daí eu não vejo sentido, porque eu vou mandar para vocês os links dos vídeos, todos de novo, e daí vocês vêm lá, sabe? Então, assim, se tiver dúvida, eu peço para alguém avisar vocês se teve dúvida ou se não teve, para respeito dessa monitoria antes da recuperação, mas só vai ter se tiver dúvida, porque senão não vejo muito sentido, vocês entendem? Uhum. Tipo, eu ir nas 9 listas procurando exercício. Não, vocês que. Não entendi como é que faz isso. Me manda, eu vejo antes da recuperação e a gente faz uma monitoria ali. Talvez quarta-feira, se for melhor, terça, pode ser quinta também, não me importa. Então, mas isso a gente vai vendo. Tem que ver quem vai, tem que ver se alguém vai pegar a recuperação, né? Vai que passa todo mundo. Assim, mesmo que eu vá bem na P3, eu vou estudar pra recuperação, né? Porque não vou dar Justo. bobeira, né? Então,
Provavelmente vou mandar umas questões, me restou umas duvidazinhas, umas 3 questões Não, daquela pode lista de mandar. Bessa, de condição de contorno não homogênea, sabe? Eu quero fazer tudo, assim, tudo, para não posso rodar, entendeu? Não, é que nem eu disse, pode mandar. Se tiver um volume ok de dúvidas que eu acho que justifique uma monitoria, eu faço. Mas essa daí, que nem eu disse, não não Sim, vai ser também que nem as não quero outras. aula particular, né? Vou ver se o Não, pessoal... mas eu não me importo. Eu já fiz monitoria com uma, duas pessoas aqui e tudo bem, sabe? Tipo, eu realmente não me importo. Só que o que eu tô dizendo é o seguinte, quando tinha uma lista, eu ir lá fazer a lista, pegar uma, duas questões para apresentar, uma, duas questões que eu acho interessante, não tem problema. Não tem mesmo. Eu fiz isso 4, 5 vezes aqui. O problema é eu ir em 9, Sim. entende? Porque daí Tem que seria uma priorizar, né? monitoria, seria uma monitoria para toda a matéria, Sim. a da semana que vem. Impossível. Exatamente. Por isso que só se tiver dúvida. Se não tiver dúvida, vejam os vídeos, não sei. E também vejam os vídeos para ver se não tem dúvida do vídeo já, né? Que às vezes, perdeu um vídeo ou dois, dá uma olhadinha lá rapidinho, quais, pelo menos eu sempre falo antes quais as questões que eu vou falar a respeito, então vai lá, essa é a questão que eu estava com dúvida, dá uma olhadinha, sabe? Não me importo desde que tenham dúvidas, ok? Tá Então eu ok, acho que obrigado. eu vou parar de gravar.